Oi, é sexta-feira, dia de Giro da Jana, e hoje a gente vai discutir se a humanidade está ficando mais idiota. Vem comigo. Oi, meus queridos, tudo jóia? Eu não vou mentir para vocês, não. Eu tô fazendo esse Giro da Jana, mas a minha vontade era de estar no bar da esquina, bebendo, afogando as minhas mágoas, considerando as notícias que a equipe separou para eu comentar. Então, para início de conversa, eu gostaria de conversar com vocês sobre um termo, né? Eu não sou, né, não consigo negar que eu sou professora. Eu queria conversar com vocês sobre o termo idiocracia. Kratos, como vocês sabem, tem a ver com poder, governo. Idio vem da palavra idiota. A idiocracia é um governo de idiotas, mas não necessariamente entes governamentais, né? A gente está falando aqui de poder. Uma maioria de idiotas formaria um país idiocrático, né? A gente pode pensar, por exemplo, num termo que eu não sei se vocês conhecem, que é caquistocracia, quando um país é governado pelos piores, pelos mais limitados, pelos mais improvisados dos seus membros. Se você pensou em algum governo recente no Brasil, talvez você esteja certo. Talvez não esteja. E por que eu gostaria que os senhores pensassem se nós estamos vivendo uma idiocracia? Por causa de umas notícias que a equipe separou para mim. Vamos para a primeira notícia? Notícia do Jornal Estado de Minas. Mulher faz rinoplastia. Até aí tudo bem, ela faz o que ela quiser com o nariz dela. Para os filhos herdarem nariz lindo. E viraliza. Redes sociais usaram um vídeo para lembrar as teorias da evolução de Lamarck e Darwin, né? Bom, eu imagino que a maioria dos senhores que estão aqui me assistindo são vestibulandos, ou fizeram vestibular, ou vão fazer vestibular. Então, os senhores sabem do absurdo envolvido nesta notícia. Se eu mudar alguma coisa do meu fenótipo, isso não muda o meu genótipo e, obviamente, isso não é passado para os meus herdeiros, para os meus filhos. Bom, se fosse assim, talvez eu pedisse para o meu esposo, Rodrigo, operar o nariz para a Amorinha não herdar o nariz dele. Mas assim, ofensas conjugais à parte, na hora em que eu vejo uma notícia como essa, eu automaticamente penso numa proposta de redação. Eu fico aqui pensando sobre a importância do letramento científico na contemporaneidade. A gente pode pensar se as pessoas estão perdendo ou deixando de adquirir conhecimentos básicos da área da ciência. É só a gente pensar, por exemplo, que na Netflix tem um documentário sobre o movimento terraplanista. Sim, jovens, um documentário sobre o movimento terraplanista em que um dos terraplanistas faz um experimento para provar que a Terra não é redonda, o experimento dá errado, e em vez de interpretar que talvez a Terra seja redonda, ele interpreta que houve um erro no experimento. Pois então, eu acho que, eventualmente, um exemplo como esse poderia entrar na discussão sobre a importância do letramento científico e eu até indicaria um documentário que está na Netflix chamado A Terra é Plana. E aí eu não vou nem questionar o fato dessa menina se sentir pressionada, sofrer pressão estética o suficiente para fazer uma cirurgia de nariz. Se a gente fosse falar sobre isso, a gente poderia indicar documentários e filmes que falam sobre a questão da pressão estética, principalmente sobre o público feminino. Eu indicaria, por exemplo, um documentário que eu já falei dele algumas vezes aqui, que é o Miss Representation, que está disponível na Netflix também.
Vamos ver, então, a nossa próxima notícia. Mas antes da próxima notícia, momento avisos da paróquia. Jovens, aproveitem que vocês já estão aqui, clica aqui embaixo, ativa o sininho, ativa a sua inscrição, deixa um like, deixa um comentário. Quanto mais você interage com este e com os meus outros vídeos, mais o YouTube entrega este conteúdo. Deixa o seu biscoito virtual, por favor. Voltando então, próxima notícia. Vereadores de Itabirito, eu vou ler essa notícia até devagar. Vereadores de Itabirito aprovam Dia do Orgulho Hétero em primeira votação. De autoria do vereador Pastor Anderson, o projeto foi aprovado em primeira votação por unanimidade pelos 12 parlamentares da Casa Legislativa. Coincidentemente ou não, são todos homens. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso aqui. Eu não posso comentar muita coisa, jovens, né? O meu advogado já está aqui, o meu pastor está aqui, o meu gerente do banco está aqui, a minha mãe também. A minha amiga, claramente, como vocês podem ver, ela é um pouco mais ousadia e alegria. Mas eu fico me perguntando o seguinte, considerando que Dia do Orgulho é, em geral, algo dedicado a grupos sociais que passam por opressões, né? A grupos sociais que têm uma dificuldade, às vezes, até de sobrevivência, que passam por várias dificuldades, eu fico me perguntando o seguinte, será que é tão difícil para esses vereadores permanecerem héteros? O que será que acontece na cabeça deles para eles se orgulharem de serem héteros? Será que às vezes eles acordam e falam assim, ser hétero é tão difícil, acho que vou dar uma gaysada? E em relação a isso, já que eles estão comemorando o Dia do Orgulho Hétero, eu gosto muito das obras midiáticas, audiovisuais, que invertem os papéis, colocam a maioria como uma minoria. E aí eu indicaria para vocês um curta-metragem que vocês encontram facilmente no YouTube, que se chama Mundo ao Contrário, heterofobia. Então, isso daqui é um curta-metragem disponível no YouTube, em que se fala de um mundo em que a homossexualidade é o padrão e a personagem principal que nasce nesse mundo homossexual, né, predominante homossexual, é uma menina hétero. Enquanto mulher hétero, fora da ficção, eu já passo uns perrengues, imagina na ficção, não é mesmo? Essa menina que é hétero, nascida num mundo predominante gay, né, num mundo heterofóbico, mostra-se por meio da inversão que o Dia do Orgulho Hétero é um absurdo, assim como é um absurdo a homofobia que a gente vê cotidianamente. Ainda falando, né, dessas inversões, eu vou indicar para vocês também uma comédia francesa muito interessante, que também faz inversão de papéis, mas que inverte homens e mulheres para falar, por exemplo, de como as mulheres passam por opressões cotidianas. Colocando homens nesse papel, né, de vulnerabilidade, eu indicaria Eu Não Sou um Homem Fácil. Tá na Netflix. E é engraçadíssimo. Alguém aí já assistiu a essa comédia? Eu não sou um homem fácil. Tá disponível na Netflix, tá? E aí, gente, eu gostaria até de comentar mais sobre essa ocorrência lá de Itabirito, mas o meu advogado não permite, né? Mas eu fico sempre me questionando se é tão difícil assim para esses homens continuarem heterossexuais a ponto de merecerem um dia do orgulho hétero, né? Eu vou contar uma história para vocês, vou até aqui na câmera, né, mais íntima. Uns anos atrás eu estava num certo ambiente e aí uma pessoa que estava nesse ambiente falou sobre a necessidade da gente discutir o racismo reverso. Sim, jovens, racismo reverso.
E aí eu falei com essa pessoa, né, tava prestes a acabar esse nosso encontro, falei assim, olha, então, tem uma série de problemas na sociedade brasileira de que a gente precisa debater, mas que agora não há tempo, né? A gente precisa discutir alguns problemas seríssimos da sociedade brasileira, como o racismo reverso, a heterofobia e os unicórnios. Próxima notícia. Quebrei o braço e fiquei sem dinheiro para comida. Os limites da PEC das domésticas, ou seja, a proposta de emenda da Constituição, que completou 10 anos. Essa PEC garantia mais direitos, mais estabilidade, mais segurança às trabalhadoras domésticas no Brasil. E apesar dessa PEC, ainda são uma categoria profissional muito vulnerável, muito explorada. Frequentemente a gente vê notícias, aqui no Giro já rolaram várias, de trabalhadoras em condições análogas à escravidão. Infelizmente, no Brasil, ainda existe um passado escravocrata que explora os trabalhadores domésticos, que são majoritariamente mulheres pretas, pardas e periféricas, né? A gente tem que pensar que quando um membro da classe média ou da classe alta fala assim, ai, mas eu trato fulana muito bem, ela é quase da família, a gente tem que se perguntar se, por exemplo, se alguém morrer, essa fulana que é quase da família vai receber herança? Se receber herança, ok, ela é quase da família. Se não, muito provavelmente, ela é uma trabalhadora explorada, desrespeitada e em condição de vulnerabilidade. Em relação à questão das trabalhadoras domésticas, eu gosto sempre de indicar um dos melhores filmes brasileiros que eu conheço, que é o Que Horas Ela Volta, que fala sobre elitismo, classismo, capital cultural, entre outros. Então, ó, o Janaflix de hoje tá ficando com bastante referência. Muita referência. A próxima notícia que eu queria mostrar para vocês, ela também me ajudou a pensar no conceito de idiocracia para o dia de hoje. Escola dos Estados Unidos demite diretora após alunos virem imagem da escultura do Davi de Michelangelo, que é talvez uma das esculturas mais famosas da história da arte do mundo. Vamos ver a chamada da matéria? Os pais de um dos alunos disseram que a escultura que mostra o herói bíblico Davi, prestes a enfrentar Golias, é pornográfica. Porque tem um genital, porque o Davi está representado nu. Jovens, eu vou até tampar aqui, porque, né, não pode mostrar as coisinhas, não. Quer ver? Vou tampar, porque, né, vai que alguém reclama do meu YouTube. Ó, tô tampando as genitálias do Davi. Só um espacinho em branco aqui, ó. Por que que eu tô falando sobre isso? Essas pessoas, elas confundem nudez com pornografia. Existe claramente um uso do chamado pânico moral pelos setores mais conservadores no mundo. Isso não é só nos Estados Unidos. A gente tem todo um setor no Brasil fazendo isso. E existe uma certa histeria coletiva em relação ao corpo e à sexualidade, né? Isso é puro pânico moral. E eu vou ser muito sincera, eu tenho sentido um pouco de medo de ser uma pessoa que trabalha com conhecimento, com a ciência e com as artes na contemporaneidade. Somos cada vez menos pessoas valorizando conhecimento, ciência, artes, cultura, literatura. Eu sinto que nós estamos cada vez mais vivendo numa idiocracia. E Idiocracia, gente, é o nome de um filme que eu gostaria de indicar para vocês. É um filme de 2006, um filme americano. Você encontra ele fácil nos portais de streaming. Esse filme se passa num futuro distópico, né? Em inglês, Idiocracy ou Idiocracia. E há uma pessoa, né, um soldado que é congelado e ele acorda em 2500, acho que 2505, eu não tenho certeza do ano não, num futuro bem distante.
em que aconteceu um apocalipse e as pessoas mais inteligentes pararam de se reproduzir. E há uma tendência mundial, quanto mais escolarizada a pessoa, menos filhos ela tende a ter, principalmente as mulheres. E esse futuro distópico é um futuro que é governado por uma maioria de idiotas. Então vive-se lá no Idiocracia um futuro em que a intelectualidade, a ciência e o conhecimento são não apenas negados, mas são perseguidos. O Idiocracia é uma comédia americana, com todas as besteiras que uma comédia americana tem. Eu fico imaginando que existem outros, né, produtos culturais que falam sobre a mesma coisa. A gente pode pensar isso, por exemplo, no livro que virou filme Fahrenheit 451, em que os livros são queimados, há uma perseguição à literatura, aos escritores. A gente pode pensar no 1984, em que os artistas são automaticamente vistos como subversivos. A gente pode pensar no Admirável Mundo Novo, que é uma obra de literatura em que se fala de um mundo em que as pessoas foram alienadas por meio dos meios de comunicação, por meio da mídia, por meio das compras, uma alienação comercial. Queria que vocês me falassem, algum de vocês leu esses livros ou viu esses 2 primeiros filmes, porque eles foram transformados em filmes? Me conta desses filmes, o que vocês acham? Vocês gostam dessa literatura? Eu vou ser muito sincera, a literatura sobre futuros distópicos é a literatura que mais me encanta. Entre outras coisas, porque talvez nós não estejamos tão distantes assim da idiocracia na contemporaneidade, né? E para a gente ir encerrando, eu gostaria de falar de uma notícia boa, né? O mundo não pode ser só desilusão. Jogos desenvolvidos na periferia levam um protagonismo negro para telas e tabuleiros. A Expo Favela, que é uma convenção sobre cultura periférica que aconteceu recentemente, 2 fins de semana, e que faz parte, né, de um movimento de valorização dos conhecimentos periféricos. A gente teve também a Perifacom e a Expo Favela, 2 eventos maravilhosos para falar de cultura e negócios periféricos. Expo Favela apresentou jogos digitais e de tabuleiro que têm protagonismo negro como parte importante da narrativa. Eu até gravei um vídeo recentemente falando sobre cultura periférica. Tá aqui no YouTube. É só você colocar Jana Rabelo, cultura periférica, tem proposta de redação com coletânea completa e eu fiz até mesmo um ver, ler, ouvir sobre essa proposta. Então vale a pena dar uma olhada. Minha última indicação é a minha proposta de redação sobre cultura periférica no canal Jana Rabelo. Tá? Acho muito interessante a gente falar do quanto que o protagonismo negro, termos pessoas negras em papel de destaque, essa discussão sobre representatividade negra, a ocupação de espaços de destaque, isso é importante para vencer um fenômeno de que eu falei recentemente com uma aluna, o chamado efeito teto de vidro. A ideia de que se eu não vejo pessoas de um grupo minoritário em posições de destaque, eu tendo a acreditar que é impossível que essas pessoas ocupem esses papéis de destaque, né? Então, se eu não vejo pessoas negras protagonizando séries, filmes, jogos, negócios, eu vou tender a acreditar que pessoas negras não são capazes de ocupar esses espaços. Queridos, espero que vocês tenham gostado do Giro da Jana. Peço mais uma vez, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like e já peça o vídeo da semana que vem. Como eu te mostrei aqui, a gente sempre tem conteúdo de muita qualidade. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê semana que vem.